Vamos falar do gol do Bahia. Porque na Copa do Nordeste, não é pra criar polêmica, não, que vocês sabem que eu nem gosto. Eu nem gosto de criar polêmica. Tô vendo. Bom, na Copa do Nordeste, o goleiro é Marcos Felipe, hoje é o titular. No Baiano, era Adriel. Tô dizendo era, porque semana passada já veio Danilo Fernandes, que era apenas um terceiro goleiro, líder, importante no elenco, mas não jogava. Qual é a ordem do gol do Bahia hoje? O que é que vocês entendem? O que é que está acontecendo na cabeça do Rogério Ceni? Marcos Felipe, Adriel, Danilo Fernandes e agora? E aí, quer começar? Vai lá. Bom, e eu não quero só que vocês digam o que é que o Rogério pensa, não. Eu quero que vocês digam quem é o melhor goleiro do Bahia. Eu tenho minha ordem. Ele justificou... Quer bater pau ímpar para ninguém imitar o outro? Não, eu tenho a minha. Pelo seguinte, ele disse depois do jogo contra o Juazeirense que colocou o Danilo Fernandes também, que é um cara que trabalha sério, que trabalha duro, bom de grupo. Parece até com você, inclusive. Obrigado, é verdade, né? É bom ser comparado a ele, um bom goleiro, com uma grande carreira, então tá tudo certo. E assim, pelo jogo no Adalto Moraes ter condições atípicas, né, por não ser um gramado interessante, ele precisava de um goleiro que, é um goleiro muito bom embaixo das traves, mas não tinha essa necessidade de ser um goleiro que tem a capacidade de sair curto, como Marcos Felipe e Adriel. Só que tem o seguinte, se Adriel tivesse feito uma grande partida no Bavi, você acha que realmente o Adriel não seria titular? Em outras palavras, ele falhou no Bavi? Ele falhou no Bavi. Ele falhou no Bavi. Claro que ele falhou no Bavi. Falhou no Bavi. Falhou em um ou dois gols? Eu acho que ele falhou em dois. No primeiro gol, o chute é muito forte, tem isso também. Mas ele não deixa o pé firme e a bola acaba morrendo nas redes, o gol de Oswaldo. No gol de Alejandro, ali era uma bola que ele poderia defender melhor, inclusive para fora da área, a bola ele acaba aceitando. Para mim, a ordem hoje é justamente o Marcos Felipe, o Danilo Fernandes ganhou o protagonismo e Adriel. Adriel vai ter que recuperar fazendo boas partidas para dar mais confiança ao Rogério Ceni, que inclusive entende pouco da posição. Então, sem polêmica, viu, Cássio? Sem então, polêmica. Se a ideia era ver se o Adriel valia o investimento, se já caiu para terceiro goleiro, já tem que começar a analisar. Bom, vamos lá, por partes. Pode ser por partes? Vá, fica à vontade. Para mim, o Adriel perdeu uma chance de ouro no Bavi. Era o momento dele dizer assim, tenho farinha no saco. E ele disse o contrário, né, com a atuação dele. O primeiro gol foi uma falha grave, na minha opinião. Até mais grave do que no terceiro gol. Apesar de duas boas defesas que ele tenha feito no Clássico, mas falhou, tomou um gol. Oswaldo, né? De Oswaldo sabe o de Oswaldo, de Rodrigo Andrade, ele fez algumas defesas boas, mas ele falhou e o Bahia perdeu o Clássico. Então isso já deu uma pesada. E aí qual foi o contexto que eu acredito que fez o Rogério Ceni botar o Danilo Fernandes e não o Adriel? Jogo em Juazeiro, contra uma equipe que estava invicta em casa no campeonato, e que se o Bahia perde, o planejamento ia fazer... ia virar de cabeça para baixo. Ia mudar tudo. Ia ter que botar o time titular contra o Jacuipense. Tem jogos fora contra o CRB e Ceará daqui uma semana também. Então ia ser um caos. Ele quis o quê? Vou botar minha bola de segurança. O Adriel, para mim, perdeu confiança do Rogério Ceni. E aí o Rogério Ceni, no momento que viu o gargalo apertar, ele botou o Danilo Fernandes, que o Danilo Fernandes é uma bola de segurança. E aí entra a minha opinião. O Danilo Fernandes, para mim, é o melhor goleiro do elenco do Bahia. O melhor. Melhor que o Marcos Felipe? Melhor. O Danilo Fernandes, para mim, é melhor que o Marcos Felipe. E não é demérito do Marcos Felipe, não é demérito do Adriel, não. É porque o Danilo Fernandes, para mim, é um grande goleiro. A questão do Danilo Fernandes é sequência, é ter condição de participar de campeonato sem lesão, sem desfalcar o time, que é um grande problema. Não é culpa dele, mas infelizmente é uma sequência que demonstra que ele não é, aspas, confiável nesse aspecto. Mas tecnicamente é um senhor goleiro. Então, o Marcos Felipe, ele tá aí para ser o goleiro principal do Bahia, porque o Danilo Fernandes tem esses problemas físicos. Mas os dois... na plenitude, os dois com sequência. Olha, o Danilo Fernandes para mim é titular do Bahia. Aí eu quero ver, você vai concordar com isso? Não, na realidade... Não, sim ou não? É Marcos Felipe ou Danilo? Ele quer botar a gente pra brigar. Não, ele quer botar a gente pra brigar, mas nós somos imbrigáveis. Nós somos imbrigáveis. Nós somos imbrigáveis. Sempre foi. Se esquente e cara. Marcos Felipe pra mim tá na frente, pelo Campeonato Brasileiro que fez em 2023. Mas assim, o Danilo Fernandes é um grande goleiro. É um grande goleiro, sim. E assim, nem me venha com essa conversa assim de, mas não sabe jogar com os pés. Existe uma história que é interessante no futebol, que foi justamente quando o Fábio foi contratado do Cruzeiro pro Fluminense. Diniz disse, inclusive, para as pessoas que estavam contratando, na época Mário Bittencourt, pode trazer que comigo ele vai jogar com os pés. Então, jogadores precisam de estímulo para terem comportamentos melhores. Então, se for Danilo Fernandes a peça, claro, estou falando de uma hipótese. Se for Danilo Fernandes, a questão de jogar com os pés é no dia a dia. Ele precisa fazer